Isso é a receita para frustração e descontentamento. Muitas mulheres se sentem infelizes nos seus casamentos porque elas olham para o marido que Deus colocou do lado delas e falam: poxa Deus, se a gente tiver a nossa felicidade, o nosso senso de realização projetado no casamento, lidar com isso se torna impossível porque a gente desfruta de muitas alegrias, porque a graça de Deus superabunda onde abunda o nosso pecado. Meninas, eu sei que é duro dizer isso, mas a gente precisa falar sobre como que o nosso casamento, os nossos filhos não vão nos fazer felizes. E fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender como essa verdade, que pode parecer mesmo dura, é libertadora, e eu acredito que ela vai te fazer enxergar muitas coisas na sua vida de uma forma diferente. Nós, mulheres cristãs, crescemos nutrindo um sonho que é muito legítimo e que é de Deus pra nós, que é aquele sonho de a gente constituir uma família, de a gente ter filhos, de exercermos papéis que são de Deus pra nós como mulheres. Mas, no meio desse processo de a gente sonhar e gerar essa expectativa por esse tempo da nossa vida, existem alguns tropeços, alguns problemas que vão surgindo, que a origem é o nosso pecado, mas que vão encontrando na nossa cultura, nos filmes, nos livros, fontes de alimento que vão fazendo isso tomar outras proporções no nosso coração. Que é justamente aquela expectativa do felizes para sempre. Aquele sentimento de que, quando eu me casar, quando eu tiver os meus filhos, quando eu tiver minha casa, e a gente vai sempre colocando essa expectativa. E isso é a receita para frustração e descontentamento. Eu sei que não é incomum a gente conquistar coisas que a gente sonhou muito e que a gente teve muita expectativa por chegar lá e pensar assim: poxa, era isso? Eu esperei tanto. E muitas mulheres se sentem infelizes nos seus casamentos porque elas olham para o marido que Deus colocou do lado delas e falam: poxa Deus, mas o João, eu sempre imaginei que eu teria um homem que fosse, assim, cuidar de mim, que fosse ser um homem de Deus na minha vida e fazer tão diferente do que o João faz no desempenho do papel dele como meu marido. E a verdade, gente, é que o casamento é uma bênção nas nossas vidas, ele é uma fonte de muitas alegrias, mas ele também é um lugar que Deus coloca a gente para que ele santifique a gente. Quando eu era noiva, né, nos meus 20 e poucos anos, eu lembro de ler uma coisa escrita pelo pastor John Piper, que me marcou muito. E ele, falando para noivos e jovens casados, fala do casamento como um relacionamento em que não tem como a gente não sofrer. Não tem como o casamento não envolver dificuldades. Porque além das coisas que vêm de fora para dentro da nossa relação, existem os desafios próprios de a gente estar juntando dois pecadores dentro de uma casa para viverem juntos até que a morte os separe. E tem como duas pessoas pecadoras estarem tão próximas, tão unidas, sem que isso gere dor, sofrimento e muito tratamento, muita santificação de Deus? Não tem, gente. Porque a vida é isso, Deus está sempre trabalhando em nós e o nosso casamento é um instrumento de Deus para que a gente, sim, seja mais parecido com Ele. E isso, por mais que seja maravilhoso, é dolorido. Muitas vezes a gente se fere, muitas vezes a gente vai se sentir machucado pelo outro, muitas vezes a gente se sente não visto, né? A gente se sente injustiçado pela forma como o outro age. E nós mesmos também agimos de uma forma que machuca, que fere. E se a gente tiver a nossa felicidade, o nosso senso de realização projetado no casamento, lidar com isso se torna impossível, porque é um fardo pesado demais. E a mesma coisa com a maternidade também é algo maravilhoso de Deus para nós. Mas quando a gente começa a romantizar essa ideia de ser mãe e colocar nos nossos filhos esse senso de realização da vida adulta, aquela coisa assim de não, eu quero ter filhos para que eu me sinta mais completa, ou aquela coisa de agora a nossa família está completa porque nós temos esse filho ou esses filhos,
isso também carrega o mesmo perigo, que é de a gente projetar no outro, que agora são os nossos filhos, o nosso senso de realização. E por mais que o relacionamento conjugal e o relacionamento com os filhos sejam coisas muito diferentes na forma como isso acontece, né, o sentimento que a gente tem pelo marido é muito diferente do sentimento que a gente tem pelos filhos. O pecado é o mesmo, que é o pecado da idolatria, quando a gente coloca essas coisas nesse lugar na nossa vida. E isso gera um fardo também muito pesado para a vida dessas crianças que vão crescer carregando consigo essa necessidade de ser à altura, de estar à altura daquelas expectativas. E eu não tô nem aqui falando de quando a gente tem filhos atípicos, porque existe toda uma série de desafios emocionais e da vida cotidiana que a maternidade atípica carrega. Mas eu tô falando de uma forma geral, que se enquadra na vida de qualquer mãe, que é essa ideia romantizada da maternidade, que vai te tornar muito mais mulher, muito mais completa. E eu quero te fazer pensar aqui em como que a gente acaba colocando essas coisas no lugar de Deus nas nossas vidas. E se essas coisas não são a fonte da nossa felicidade, por um lado, por outro, Cristo é. E isso é libertador para todo mundo envolvido nessa equação, né? Esposas, maridos, filhos. Porque quando o nosso contentamento vem de Cristo, ele não é condicional. Ele não tá ligado às nossas circunstâncias. E é tão maravilhoso pensar em como Deus nos torna plenos, como em Deus nós sabemos exatamente quem nós somos, o nosso senso de identidade é firmado nele. E não importa se a gente alcança os sonhos que a gente tem, não importa se a gente consegue viver a nossa projeção de futuro ou não, se a nossa felicidade, se o nosso senso de alegria vem de Cristo, isso é suficiente para nós e a gente tem contentamento. E a alegria é um fruto do Espírito para nós, que não depende das nossas circunstâncias. Na nossa vida, nem sempre Deus vai nos dar coisas alegres e animadas, felizes, dias maravilhosos, como o dia do casamento, como o dia do nascimento dos filhos. Mas a Bíblia fala que nós devemos agradecer a Deus, tomar como motivo de muita alegria o passarmos por diversas provações. Porque são nessas provações, que o nosso caráter vai sendo moldado e a gente se parece mais com Cristo. E você pode se perguntar, poxa, mas que injusto, que coisa mais triste a gente pensar que nessa vida então a gente vai viver tantas dificuldades, tantas tristezas, mesmo nessas coisas que são tão importantes para nós. Mas a gente precisa ter uma perspectiva de que tudo que a gente vive aqui é só um ensaio para a eternidade. Então a nossa felicidade plena vai ser alcançada no dia que nós estivermos vivendo na eternidade com Cristo. Mas desse lado aqui da eternidade, a gente vive sim com as limitações do pecado, mas a gente desfruta de muitas alegrias, porque a graça de Deus superabunda onde abunda o nosso pecado. Então a gente tem que se lembrar disso, sabe? De que nos dias em que o casamento tiver seus desafios, no dia que a maternidade te trouxer muitas renúncias, muitas inseguranças, muita preocupação, um senso de incapacidade de fazer pelos seus filhos aquilo que você gostaria de fazer, se agarre a essa verdade de que Cristo é suficiente para você, para os seus filhos, para sua família, para sua casa, e que a gente tem nele a fonte da nossa alegria. Ainda que você não consiga dar para os seus filhos tudo aquilo que você gostaria de oferecer, eles têm Cristo. Ainda que você não consiga ser para eles a mãe que você sonhava em ser, Cristo é nele suficiente e ele vai suprir aquilo que você não consegue oferecer para esses filhos que você tanto ama, mas que Deus ama ainda mais. E no seu casamento, aquilo que você enxerga como luta, como derrota, chama Cristo para vir e trazer luz e trazer vida. Quando nós somos esses ramos enxertados na videira, a gente gera fruto. Independente da estação que a gente estiver passando, a gente vai estar ali, ó, sendo nutrido por Cristo, para no seu devido tempo o fruto vir. E a dor vai fazer parte dos processos que Deus tem para nós, mas enquanto isso, enquanto a gente sofre, nós vamos também sendo santificadas para viver essa felicidade eterna com Cristo. Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Se ele falou com você, se ele te confrontou de alguma forma, ou se te trouxe uma perspectiva de esperança, de enxergar que a sua crise de casamento não é só sua e que existe algo muito maior do que isso, compartilha ele com alguém, compartilha com uma amiga e conta aqui pra mim nos comentários também
Eu quero muito saber de você, te conhecer melhor. E eu te vejo no próximo vídeo aqui no canal. Tchau!